Aleluia, glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar ministrando a palavra de Deus. E a minha oração nesse momento é que esta palavra chegue ao teu coração e que possa trazer até você paz, conforto, possa renovar as tuas forças. A minha oração ao Espírito Santo de Deus é que o Senhor venha em socorro da tua alma, em socorro da tua vida e que te dê renovo espiritual, renovo de mente, renovo de corpo e que você seja revestido da unção que vem do alto. E nesse momento eu gostaria de ler uma porção da palavra de Deus que está no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 19, verso 25 e verso 26. Diz assim a palavra do Senhor, Jó 19, verso 25 e verso 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus e Pai, ó Pai, neste momento eu quero te clamar ao teu Espírito Santo, que o Senhor venha dirigir os nossos corações, venha, Senhor, trazer às nossas mentes aquilo que nos dá esperança. Ó Pai, em nome de Jesus, vem reforçar, Senhor, a fé de todos aqueles que ouvirem esta pregação, de todos aqueles que forem impactados por esta palavra. Não nos deixa, Senhor, vacilar, em o nome de Jesus de Nazaré, e para a tua glória, é assim que eu te oro. Amém e graças a Deus. Amados ouvintes e queridos irmãos, eu quero trazer nesse momento uma palavra de Deus para a sua vida. E quero dar tema a esta pregação: Deus nos ama. Eu quero pregar sobre esse tema, porque esse tema tem inundado o meu coração nos últimos dias. Diante de tantas lutas que temos enfrentado, diante de tantas adversidades, diante de tantas notícias duras, notícias que entristecem o nosso coração, diante de todas as lutas da nossa vida, Deus nos ama. E Deus tem promessas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida. Deus tem momentos sonhados na eternidade para que eu e você viva na sua presença. Deus tem algo muito maior para nós do que esta situação, este momento de tristeza, este momento de luta no qual eu e você estamos passando. Não é difícil encontrarmos na caminhada do ministério homens e mulheres que foram abatidos, que foram atingidos pelas tragédias da vida, atingidos por situações tão duras, tão adversas, que em alguns momentos os fizeram pensar em desistir, fizeram pensar em parar. Homens e mulheres que tiveram que enfrentar a perda de parentes, a perda de pessoas que amavam. Homens e mulheres que tiveram que enfrentar o desemprego, que tiveram que enfrentar a injustiça, tiveram que enfrentar as adversidades de uma enfermidade, tiveram que enfrentar a traição, tiveram que enfrentar a dura realidade da vida. E eu acho lindo as palavras de Jesus quando ele afirma para nós, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, nunca prometeu para nós uma vida só de sucesso, uma vida só de topo, uma vida só de montanha. Ele diz para nós: no mundo tereis aflições. E no final ele afirma categoricamente:
mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tende alegria, tende esperança, tende confiança no coração, porque mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das provações, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É impossível nós falarmos de lutas, é impossível nós falarmos de tristeza, é impossível nós falarmos de decepção, é impossível nós falarmos de amargura de alma, sem falarmos também nas vitórias maravilhosas que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. É lindo quando nós encontramos na palavra de Deus o Senhor afirmando para nós que Ele não se alegra com o nosso sofrimento, Ele não se alegra com a injustiça, Ele não se alegra com o pecado, Ele não se alegra com aquele que deliberadamente escolhem se afastar dos seus caminhos, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, e trilhar caminhos que o levarão ao fracasso físico, ao fracasso espiritual, o levarão à destruição da sua vida. E mesmo assim, diante das escolhas errôneas que fazemos, muitas vezes estamos no fundo do poço e muitas vezes não temos mais para onde ir e nos resta apenas olhar para cima, porque quem está no fundo do poço não tem mais o que fazer. Ele só tem uma opção agora. Aliás, ele tem duas opções: ou ele continua olhando para baixo e morre ali, ou ele olha para cima. E a palavra de Deus diz que do alto vem o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. E lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, nós encontramos uma afirmação maravilhosa. O profeta Abacuque, numa oração, que na verdade é um cântico de louvor ao Senhor, ele afirma: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu me exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que Deus te ama, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. O Senhor te ama. Deus não ama o pecado, Deus não ama a transgressão, Deus não ama o caminho torto, fora da sua vontade, mas Deus ama o pecador, Deus ama aquele que está se contorcendo em dor, Deus ama aquele por quem o seu filho morreu na cruz do Calvário. Foi por você e foi por mim. Independente da circunstância que você esteja passando, independente da circunstância que você esteja vivendo, Deus tem um projeto de vida melhor para você. A vontade soberana de Deus sempre vai prevalecer, porque Ele vai deixar esta vontade bem transparente para mim e para você. Deus manifesta a sua vontade em meio às contradições da nossa vida, porque essa é a forma de Ele evidenciar para nós como Ele nos ama, como Ele tem interesse por mim, como Ele tem interesse por você, como Ele não se alegra com a nossa dificuldade, como Ele não se alegra com a nossa derrota, com a nossa luta. Deus nos ama, independente de estarmos por cima ou por baixo, independente de sermos o cabeça ou de sermos a cauda, Deus nos ama.
A única coisa que o Senhor não consegue conviver é com o pecado. E é por isso que muitas vezes, diante das nossas escolhas, diante da lei da semeadura, que é uma das leis irreversíveis do universo, aquilo que eu planto, eu colho, aquilo que eu tenho semeado, eu vou colher. Diante desta semeadura, que muitas vezes é uma semeadura que traz amargura para a minha vida, que traz luto, que traz dor, o Senhor está do meu lado, o Senhor está comigo. Sabe, querido e querida, as lágrimas que você tem derramado não são lágrimas em vão. Se realmente você quer um compromisso mais profundo com Deus, se realmente você quer uma história mais profunda com o Senhor, saiba que Deus tem colhido as tuas lágrimas, Deus tem colhido o teu gemido, Deus tem ouvido o clamor do teu espírito. Saiba que o Espírito Santo de Deus tem intercedido por ti. E mesmo que o diabo tenha pedido a tua vida para peneirar, saiba de uma coisa, que Deus está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi esse amor que moveu o coração de Jesus na cruz. Foi esse amor que moveu o plano de salvação de Deus, que começou lá no Jardim do Éden, lá no pecado de Adão e Eva. Foi esse plano de amor de Deus que moveu toda a história da pregação do Evangelho até os dias de hoje. Foi esse plano de amor de Deus que tem movido o coração de pregadores, de homens e de mulheres, a levar a palavra de Deus aos quatro cantos desta terra, para dizer para você, para mostrar para você, para provar para você que Deus te ama, que Deus se interessa pela sua vida, que Deus se interessa pela sua história. A outra verdade que eu preciso te dizer é que você, mesmo estando na prisão, mesmo estando vivendo no calabouço da alma, mesmo estando vivendo em dias de amargura, você pode sonhar com o palácio, você pode sonhar com uma vida melhor. E eu não estou aqui falando em bens materiais, eu não estou aqui falando em você ter sucesso, em você ser reconhecido, em você ser alguém pelo qual as pessoas lhe veneram. Não, eu estou falando em você ter uma vida melhor na presença de Deus, em o Senhor transformar os teus dias de fracasso em vitória, em o Senhor transformar a tua vida de derrota até aqui numa vida que alegre e que exalte o nome poderoso do Senhor. Foi assim com José no Egito. José, aos 17 anos de idade, foi traído pelos seus irmãos, foi negado, foi lançado numa cisterna, foi abandonado ali e depois vendido para o Egito. Foi entregue à casa de Potifar como escravo. Acusado injustamente, José vai para a prisão e ali passa 13 anos aproximadamente. Mas todas as promessas de Deus, todos os sonhos que José tinha tido na sua adolescência e juventude, estavam armazenados no seu coração. E eu quero aqui entrar num assunto interessante para as nossas vidas. Deus muitas vezes nos traz a um processo de cura, a um processo de transformação de caráter, a um processo de transformação de mente, de corpo, de alma. Ele está nos preparando para algo maior. Muitas vezes eu e você não entendemos porque estamos passando por uma prova, estamos passando por uma luta. Muitos de nós somos pregadores da palavra, muitos de nós somos obreiros do Senhor, muitos de nós somos homens e mulheres que estão envolvidos diretamente na obra de Deus e estamos enfrentando lutas. E muitos perguntam, mas como eu estou fazendo a obra de Deus e estou passando por luta, por dificuldade? Saiba, querido, que Deus só prova aqueles a quem Ele tem intenção de aprovar. Se você está sendo provado por Deus, Deus tem propósito na tua vida.
Deus não te colocou na prova apenas porque Ele é mau, apenas porque Ele quer judiar de você, apenas como diz o deísmo, que Deus nos fez e nos abandonou. Não, Deus nos ama e por causa disso, Deus tem nos chamado a uma mudança de caráter, a uma mudança de atitude, a uma mudança de vida, a uma mudança de visão, a uma mudança de intenção do coração. Foi assim na vida de José. Os longos anos na prisão forjaram o caráter deste homem, forjaram o caráter deste jovem sonhador que um dia haveria de ser a segunda pessoa do Egito, haveria de comandar o Egito numa época crucial entre a vida e a morte. E Deus chama este homem não só para livrar os homens da morte física, mas também para dar continuidade à promessa que havia feito a Abraão através de seu filho Isaque. Tal promessa de Deus vai alcançar não só a sua vida. A promessa de Deus não vai alcançar apenas o teu ministério territorial, este ministério que você tem vivido hoje, essa vida que você tem vivido hoje. Comece a pensar no projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, com uma visão maior, com uma macrovisão do projeto de Deus. Deus pode estar agora mesmo forjando na tua descendência uma mudança de atitude, uma quebra de posicionamento de pecado. Deus pode estar levantando através de você nesse exato momento uma geração de homens e mulheres que irão pregar a palavra de Deus, que vão fazer a diferença na sociedade, que vão fazer a diferença no local onde eles estão inseridos. E para isso Deus precisa moldar o meu e o seu caráter segundo a sua vontade. Muitos anos se passaram e José foi levado à presença de Faraó. E ali ele tinha toda a oportunidade de reclamar da vida, de reclamar daqueles que o abandonaram ali, daqueles que o colocaram ali. E quando ele é chamado à presença de Faraó, Faraó fala que ele soube que ele, José, tinha o dom de interpretar sonhos. E José responde de forma maravilhosa. Ele disse: eu não tenho dom nenhum. O que eu tenho é me dado pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Outra grande verdade que aprendemos é que as provas do Senhor são a razão, precisam nos ensinar a glorificar a Deus. Muitos de nós não sabe glorificar na prova. Muitos de nós não sabe glorificar no momento da luta. Muitos de nós ainda não aprendeu o exemplo do profeta Abacuque, que afirma que ainda que todas as coisas se acabem, ainda que tudo se desmorone, ainda que não haja fruto, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu fique só, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele, Deus, é a minha fortaleza. Não é o dinheiro que eu tenho, não é o status que eu tenho, não são os amigos que eu construí na vida. Ele, o Senhor, é a minha fortaleza. Não é as pessoas que estão ao meu redor, não é o ministério a qual eu pertenço, não é a placa de igreja a qual eu pertenço, não é a instituição religiosa a qual eu pertenço. A minha fortaleza, a minha alegria é o Senhor. E mesmo que tudo dê errado, eu sei que Deus está no controle, porque Ele me ama. Aleluia. Ele me ama. Saiba, querido, que nós precisamos aprender a viver como Paulo viveu. Paulo afirma que sabia viver na abundância e também na escassez. Paulo sabia viver com fartura. Paulo sabia viver quando tinha muito e também quando tinha pouco. Muitos de nós precisamos aprender a depender de Deus. E para que possamos alcançar o intransponível,
para que possamos alcançar as vitórias de Deus, para que possamos ver os sonhos de Deus se realizar na nossa vida. É necessário que tenhamos fé, é necessário que passemos a observar a nossa vida como uma vida que não nos pertence a nós mesmos. E para isso é necessário que Deus complete uma obra de libertação da nossa mente, libertação de nós mesmos, libertação dos nossos próprios conceitos, da nossa própria maneira de ver a vida. Deus está nos chamando a ver a vida pelos olhos dele. Deus está nos chamando a ver o tempo pelo tempo de Deus. Aleluia! Deus está nos chamando a ver o projeto de Deus para nós pelo coração dele, o coração que ama, o coração que não está apenas baseado no momento, mas o coração que está vendo na eternidade. Deus olhava na cruz e Deus via a minha vida. Deus não só via os 2 ladrões, Deus não só via o filho dele ali crucificado, morrendo por mim e por você, mas Deus via todos os homens que iriam surgir na face da terra. E Deus conhece cada um de nós pelo nome, e diz a palavra que nem um fio de cabelo cai na nossa cabeça que o Senhor não venha conhecer. Saiba que é necessário que sejamos libertos de nós mesmos, libertos do nosso egoísmo, libertos da nossa amargura, libertos da nossa arrogância, libertos de nós mesmos, para podermos ver a glória de Deus sobre as nossas vidas. Só assim nós estaremos preparados para enfrentar as contradições à vontade de Deus em nós. Como é isso, irmão Walter? Como é isso, pregador? Muitas vezes nós ouvimos, sabemos, conhecemos o nosso chamado. Deus nos chama, Deus nos capacita e Deus nos envia. E aí começam a surgir as contradições, pessoas se levantando contra nós, situações da vida impedindo que esse chamado aconteça, se levantando contra, medo, sentimento de inferioridade. Muitas vezes nós temos a certeza no nosso coração que foi Deus que nos comissionou. E aí começa a grande luta da confirmação dessa vontade de Deus. Começamos a observar as contradições que se levantam. E eu gosto muito de observar a vida de Moisés. Moisés foi um homem chamado por Deus no nascimento, e o seu livramento é algo divino. Moisés é colocado num cesto e é colocado no rio Nilo, e a filha de Faraó o toma, gosta daquele menino, leva para o palácio real, e ali Moisés é criado, Moisés é educado em toda a cultura e a ciência do Egito. Moisés é preparado para ser príncipe herdeiro do trono do Egito. E ao ficar adulto, Moisés percebe que ele não é da linhagem egípcia, ele é da linhagem do povo escravo. E Moisés comete um ato fatídico. Moisés perde o controle da sua vida e mata o egípcio. E aí começa uma grande contradição na vida deste homem que foi chamado por Deus desde o nascimento. Moisés foi comissionado por Deus para ser o libertador de Israel desde o dia que nasceu. E aos 40 anos de idade, ele foge para o deserto porque havia matado um homem, havia matado um egípcio. E quem sabe no seu coração ele poderia ter entrado numa depressão profunda. E deserto é lugar de gente que está sofrendo. Deserto é lugar de gente que está amargurado. Deserto é lugar de gente que está só. E Moisés foge para o deserto. 40 anos são necessários para que Deus curasse a ferida no coração daquele homem de Deus. 40 anos são necessários para que Moisés fosse moldado até chegar na presença de Deus, na sarça que ardia no Monte Horebe. 40 anos são necessários para que o Senhor alcançasse o coração
de Moisés. E Moisés percebesse que mesmo diante de tantas contradições, de tantas adversidades, Deus iria cumprir na sua vida o seu chamado. E quando Moisés pergunta para o Senhor, olha, o que eu vou dizer? Quem me enviou? Deus olha para Moisés e diz, diga para Faraó que eu sou, te enviou. Aleluia. O nosso Deus, queridos irmãos, é o eu sou. Ele é aquilo que precisamos que Ele seja. Ele é o amigo na hora da angústia. Ele é o pai que você nunca teve, que te abandonou quando você era criança. Ele é a mãe que por um motivo da vida não tem amor para te dar. Ele é o amigo que te traiu, ele é o cônjuge que te abandonou, ele é o marido, a esposa que te traiu, ele é o colega de trabalho que te defraudou, que te enganou, que te passou para trás. Ele é o supridor de todas as necessidades do homem. Ele é o mantenedor da vida, o mantenedor da alegria, o mantenedor da paz. Deus é tudo aquilo que o homem precisa, porque Deus é a essência da nossa existência, e o seu amor nos constrange. O amor de Deus tem o poder de renovar a fé, de renovar a alegria, de renovar a paz. O amor de Deus supre todas essas dificuldades e necessidades que eu citei anteriormente. O amor de Deus é maior do que todas as nossas lutas. O amor de Deus é maior do que tudo isso. Então saiba, quando te traírem, quando te mentirem, quando te enganarem, quando você for enganado por um amigo, por um colega de trabalho, quando alguém te lançar na sarjeta, quando alguém disser para ti que você não vale nada, quando alguém se levantar contra você, quando alguém negar o teu chamado, negar o teu ministério, negar a tua fé, saiba que o Deus que te chamou e que te comissionou, esse Deus irá prover as condições necessárias, as ações necessárias para que o projeto dele, para que a vida dele se cumpra na tua vida, porque você foi chamado e escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. E além do mais, vou voltar à premissa inicial desta mensagem: Deus nos ama, Deus te ama, e por causa desse amor, Deus irá mover os céus e a terra para chegar até você. Deus irá mover as águas, Deus irá mover o tempo, Deus vai abrir porta onde não tem porta, para que Ele possa completar a obra que começou na sua vida e na minha vida. Então não fique olhando para as contradições da chamada de Deus, não fique olhando para as provações, não fique olhando para as lutas. Jó, quando a sua esposa disse: olha, você já perdeu tudo, nós já enterramos os nossos 10 filhos, nós já perdemos todos os nossos bens, até os teus amigos te abandonam, você não tem mais nada, está coberto de chagas da cabeça aos pés, o que você está esperando mais? Amaldiçoa esse Deus que tu serve e morre. E Jó disse: olha, louca mulher, você não sabe o que diz, você não entende as palavras que acabou de dizer. Eu quero dizer para você que eu nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Nada foi me dado por possessão, tudo que eu tenho e tudo que eu tinha é herança do Senhor. Então o Deus que me fez nu é o Deus que me receberá nu. O Deus que me amou quando eu não era nada, quando eu não era ainda nenhuma uma substância informe, o Deus que deu nome à minha vida na eternidade, o Deus que escreveu a história da minha vida muito antes de eu nascer, é o Deus que há me sustentar, e mesmo que Ele me leve às portas da morte, eu creio, eu estarei firme diante do propósito de o servir, porque eu sei que Deus é maior do que a morte. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Queridos, Deus está nos confrontando nesses dias. Dias onde a imoralidade tem avançado. Dias onde a falta de amor tem invadido até as igrejas. Deus tem nos confrontado. Há uma canção que diz: eu escolho Deus todo dia. Todo dia precisamos escolher a Deus. Em meio ao pecado,
em meio à imoralidade, em meio à traição, em meio à derrota, em meio à angústia, em meio ao medo, em meio à timidez, eu escolho Deus, eu escolho servir a Deus, eu escolho amortecer o meu corpo todo dia e dar vida a Deus todo dia na minha vida. Porque se assim eu não fizer, eu não terei força para enfrentar a adversidade. E saiba, a adversidade, ela é patente a todos nós. A vida do crente alterna entre vale e montanha. Ninguém consegue viver apenas no vale, porque se fosse assim, a sua vida seria destruída. Ninguém consegue viver a vida toda no deserto, porque se assim o fosse, a amargura da sua alma o consumiria e ele morreria. Ninguém consegue viver a vida toda em problemas, porque os problemas o destruiriam. Ninguém consegue viver a vida toda em provação, porque estas provações destruiriam a sua fé. Deus conhece o nosso coração e Ele alterna a nossa vida entre vale e montanha. Em alguns momentos nós estamos no vale. Deus está nos preparando para subir a montanha. Quando você estiver no vale, saiba que na frente deste vale tem uma montanha. Deus está preparando você para subir aos lugares altos. Deus está preparando você para andar altaneiramente, como diz o profeta Abacuque. Deus está forjando os seus pés, preparando os teus pés para correr como a corça. Deus está levantando os teus olhos para o alto, que lá do alto vem o teu socorro. E aí Deus te leva para a montanha e te dá o refrigério. Você estava no vale sofrendo, abatido, envergonhado, abandonado por todos os homens, por todas as pessoas, mas Deus estava contigo no vale. E de repente Ele muda aquela situação e te leva para a montanha. Lá na montanha Deus te dá refrigério, Deus oxigena a tua alma. Talvez Deus esteja preparando algo muito maior do que temos pedido ou imaginado, ou quem sabe o que pedimos nos traria danos, e Ele, sendo Pai, não nos dará serpentes em vez de peixes, aleluia. Talvez a demora de Deus não seja um não para você, mas apenas um espere um pouco mais. E sabe, queridos, quem somos nós para questionar a Deus? Porque Deus me abriu esta porta e não aquela porta? Por que Ele está permitindo essa situação? Porque ainda não fez o que eu pedi? Porque o Senhor está me deixando sofrer tanto? Porque vejo ímpios prosperarem e eu estou nessa situação há tantos anos? Nós podemos questionar, cogitar muitos porquês. Contudo, o mais importante é não duvidarmos do amor de Deus, nem da fidelidade do Senhor para com as nossas vidas, pois sabemos que Ele tem um propósito com toda essa adversidade e que aquele que está permitindo que passemos por todas essas lutas é o mesmo Deus que vai operar para nos conceder a vitória, desatar os laços do inimigo, neutralizar o poder do diabo e abençoar a nossa vida, porque Ele nos ama. E para encerrar, eu quero falar algo para você muito importante. Quando nós temos a verdadeira percepção da vontade de Deus para nós, nós entendemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é o kairos, a plenitude do tempo. Quando Ele chega no momento certo, chega na hora própria. Então, a porta é aberta, o milagre acontece, a bênção chega, a promessa se cumpre. Porque nós estamos vivendo o Cronos, o tempo humano, mas Deus vive o Kairos, porque Ele é o Senhor do tempo. Nós temos uma visão e uma mente limitada. Nós enxergamos apenas aquilo que os nossos sentidos dimensionam. Contudo, Deus, que tudo sabe, tudo vê e pode contemplar todas as coisas, todas as eras, todos os tempos, o coração de todos os homens, tem pleno domínio para interferir
a qualquer momento nas nossas vidas. Deus muitas vezes faz com que nós pisemos no freio da vida para reencontrarmos a comunhão com Ele, para reencontrarmos a verdadeira adoração a Ele. Deus muitas vezes permite que nós passemos anos e anos esperando ou vivendo determinada situação, para que possamos entender e não negligenciar que maior do que o ministério que eu e você estamos desenvolvendo é a nossa comunhão com Ele, maior do que qualquer projeto de vida profissional, pessoal, financeiro, sentimental que nós tenhamos vivido na nossa vida. A nossa relação com Deus é muito mais importante. É necessário entendermos que o não de Deus muitas vezes é um espere, que o não de Deus muitas vezes é Deus dizendo para nós: será que isso que você quer é o melhor para ti? Eu sei que não é o melhor para ti. Aleluia! Saiba esperar o tempo de Deus. José esperou 13 anos pela vontade de Deus. Abraão esperou 25 anos para que a promessa do nascimento de Isaac se cumprisse na vida dele. Moisés esperou 40 anos, apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, até que lá na montanha a glória do Senhor se revela a ele através de uma sarça que ardia, mas não se consumia. E Deus o chama e o comissiona, e ele realiza a obra e o chamado de Deus para a sua vida. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Estamos vivendo na geração fast food, a geração que quer tudo pronto, a geração que quer chegar na igreja e voltar com a bênção para casa, a geração que quer chegar na igreja e quer sentir a glória de Deus a qualquer custo sobre a sua vida. Mas saiba que Deus não vai revelar a sua glória para você enquanto o seu coração não estiver moldado, não estiver sintonizado à vontade soberana de Deus. Saiba que Deus não vai chamar nem a mim nem a você enquanto nós estivermos ainda enraizados no mundo, com as coisas da terra. Quando nós nos desligarmos completamente da natureza humana, das coisas terrenas, aí sim Deus irá nos chamar para a sua obra específica. Saiba que Deus te ama. Deus te ama ao ponto de mudar a história do homem. Deus te ama ao ponto de entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você possamos encontrar a vida eterna. Deus te ama ao ponto de moldar a história do homem para que eu e você possamos participar desta comunhão da graça que é a salvação em Jesus Cristo. Deus nos ama, mas Deus também é justiça. A ira de Deus está sobre todos os homens que deliberadamente se afastam de Deus, que deliberadamente decidem pecar, que deliberadamente dizem: Deus não existe, ou Deus não pode fazer nada por mim. Saiba que só há uma coisa que Deus não pode fazer, é entrar no seu coração e te obrigar a amá-lo, porque Deus espera que esse amor seja voluntário e seja dado de toda a tua alma e de toda a tua força. Não basta apenas vivermos atrás da bênção, não basta apenas vivermos atrás da saída, da porta aberta, do milagre, do sinal, da profecia, da revelação. É preciso ter intimidade com esse Deus. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Ele morreu na cruz, porque Ele nos ama. Ele morreu na cruz porque o seu amor por nós é maravilhoso, é lindo, é tremendo, transcende o conhecimento humano, transcende a percepção humana. É um amor tão grande, é um amor tal, é um amor que não há dimensão no universo para definir, não há dimensão no universo para aquilatar, não há dimensão no universo para equacionar este amor de Deus. Mas eu quero encerrar dizendo para ti o seguinte: se você está enfrentando luta nesse momento,
Se homens se levantaram contra você para negar o teu chamado ministerial, se pessoas têm fechado portas para você, se a vida tem sido dura com você, se você tem sido traído, abandonado, se você se sente abatido, amargurado, se você foi molestado, muitas vezes você está preso ainda ao passado, muitas vezes você está preso a uma situação que tem destruído a tua alma, se você está preso ainda aos fracassos da sua vida, eu tenho uma palavra para ti nesse momento. Assim diz o Senhor: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Bebam da água da vida e matem a sede da vossa alma, e matem a sede da vossa vida. Deus nos ama, ainda que a figueira não floresça. Deus nos ama, ainda que não haja fruto na vide. Deus nos ama, ainda que o produto da oliveira minta. Deus nos ama, mesmo que os campos não produzam mantimento. Deus nos ama, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Deus nos ama, mesmo que nos enganem. Deus nos ama, mesmo que todas as portas se fechem. Deus me ama, Deus te ama. Creia no Senhor Jesus Cristo e deixe o sangue remidor do Senhor Jesus purificar a tua vida de todo o pecado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, nesse momento a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi ministrada aos corações de muitas pessoas, Senhor. Meu Pai, aonde esta palavra chegar, eu quero clamar ao teu Espírito Santo, que o Senhor venha através da unção poderosa do sangue remidor de Jesus de Nazaré, perdoar os pecados, livrar a angústia da alma, livrar, Senhor Deus, a angústia do espírito. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe nos corações daqueles que estão abatidos, amargurados, daqueles que estão pensando em parar, daqueles que estão pensando em desistir. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê vitória àqueles que estão enfrentando lutas. Ó Senhor Deus, fortalece o coração dos teus servos para que eles possam suportar o dia mau e que sejam aprovados diante de ti, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, toma nossa vida nas tuas mãos. Toma o nosso ministério nas tuas mãos. Ó Senhor, realiza a obra que tu tens preparado para nós. Realiza os teus sonhos na nossa vida. Abre, Senhor Deus, porta onde não há porta. Abre, Senhor Deus, saída onde não há saída. Ó Deus, chama aquele que está abatido. Fortalece aquele que está amargurado. Põe em pé, Senhor, aquele que tu tens chamado, aquele que tu tens propósito. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar a ti pela oportunidade de pregar a tua palavra em o nome poderoso de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e até a próxima oportunidade que estaremos juntos, ouvindo e recebendo de Deus para as nossas vidas. Amém. Que Deus te abençoe.